Estamos aí a poucos minutinhos da gente começar o nosso culto. Nesse local, onde a gente já vem adorando toda semana. Amém? Então, te convido a ir tomando o teu assento, ordenando a tua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Eu costumo ordenar minha alma, que às vezes eu estou tão aflita, a gente passa os dias com tantas coisas, e eu digo: aquieta minha alma, bendize ao Senhor, é o tempo de adorar o teu Senhor. Nos colocamos de pé, igreja. O vento sopra como Ele quer. A gente não sabe nem de onde vem, não sabe para onde vai. O Espírito me falava isso ali. Eu preparei uma palavra, mas o Espírito quer ministrar essa noite com liberdade. Você está preparado? Você veio aqui para dar a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Você se preparou para isso? A gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Eu já levo 2 semanas o Senhor ministrando. Não é Páscoa, nem a Santa Ceia, mas o Senhor ministrou no meu coração a sua ressurreição. Eu tive vários dias com gozo, com alegria da ressurreição do meu Rei. E eu cantei tanto. Eu trabalho dirigindo, eu ia adorando o Senhor. João 20, quanto cantei essa semana. Meu coração só tem gratidão, só tem louvor pela ressurreição do meu Rei, por tudo que conduz à ressurreição dele, o poder de Deus, a salvação do que Ele traz. Só tem na minha boca salmos. A versão que eu tenho, queridos, é a versão dos dias de hoje. Salmos 30, do 4 ao 5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Vocês, igrejas, louvem ao santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 68, 3 ao 4. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijam-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exalte aquele que cavalga entre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Salmo 105, 1. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos, igreja, entre as nações. Salmo 149, 3. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe músicas com tamborim e harpa. Salmo 33, do 1 ao 3. Cantem com alegria. Você veio hoje dar ao Senhor com alegria? Porque você não veio para receber, você veio para dar para Ele, porque Ele é. Vocês que são justos, os que são retos, fica bem louvá-lo. Louve ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Você tem cantado ao Senhor uma nova canção? Tem saído da tua boca um novo cântico? Tem saído da tua boca louvores, gratidão, adoração? Toquem com habilidade ao aclamá-lo. E por fim, Salmo 102. Prestem culto ao Senhor com alegria. Então eu convido, igreja, hoje, essa noite, você prestar ao Senhor com toda a tua força, com toda
todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Louvores ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Nossos corações, corpo, mente, espírito diante do Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, que nada faça separação, Senhor, essa noite da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor. Nós viemos para dar com alegria, Senhor, dar tudo que temos, tudo, Senhor. Não queremos dar meia boca, não queremos dar de qualquer maneira, mas queremos dar o nosso melhor. Pai, recebe que hoje suba ao Teu trono um louvor com cheiro suave, um cheiro verdadeiro de adoração ao Teu nome, Senhor. Hoje em Manchester queremos declarar: essa terra é do Senhor Jesus Cristo. Hoje em Manchester queremos levantar nossas vozes e declarar que vem, vem avivamento. Vem avivamento. Nós estamos batendo, nós estamos clamando, Senhor. Estamos a poucos dias de ir lá em Gales e declarar mais uma vez naquela terra: faz de novo, Senhor. Essa noite, Pai, essa noite queremos oferecer o nosso melhor. Toma com liberdade esse lugar, Espírito Santo. Assim como Tu falou que o vento vem da onde a gente não sabe e vai para onde a gente não vê. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança do Senhor. Vamos adorar a igreja em nome de Jesus. Amém. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração Teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere em teu coração com uma ferida de fome por Ti.
ficar diante do teu altar. Ferida de fome por ti, fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, mais uma vez, fala isso. Fere meu coração. Você possa clamar isso dia após dia. Sim, Senhor, tua igreja está falando, vem, Senhor. Que Deus nos dê mais fome, mais sede por ti, Senhor. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até
Eu sei
canções que eu entendo que o Espírito Santo ministra diretamente na vida do ministro de louvor. E canções como essa eu creio que descem diretamente do trono de Deus. E o Espírito Santo começará a soprar canções celestiais dos céus sobre cada um de vocês. Canções que adorarão somente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. O mesmo Espírito que ouve, o mesmo Espírito de excelência, o mesmo Espírito de excelência que ouve em grandes homens de Deus, a mesma porção sobrenatural seja liberado sobre vocês agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Levante as suas mãos para o alto, aplaudam ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória neste lugar. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, digno Ele é o Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, digno Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, digno Ele é o Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, digno Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, digno Ele é o Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, digno Ele é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! 14 dias estivemos na convenção em Itajaí, no Mevan, e foi um tempo de refrigério para nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que alegria rever o rostinho de cada um de vocês. Já estávamos com saudade. Amém? Eu gostaria nessa noite
compartilhar uma palavra com o seu coração nessa noite. Aliás, não só com o seu coração, com o seu espírito. Porque aquilo que nós falamos ao coração, ele se perde. Mas aquilo que nós falamos ao espírito, ele jamais se perde. Amém? Feche seus olhos, você que pode. Estenda suas mãos para cá. Me abençoe. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas neste lugar, Senhor. Acima de tudo e acima de todos, está o Senhor assentado em seu sublime trono. E não existe outro Deus além de ti. Não existe ninguém que é digno de receber tamanho louvor, tamanha adoração. Senhor, nós te pedimos também perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Espírito Santo, nós te damos total liberdade aqui neste lugar, para o Senhor agir no espírito, na alma e no corpo de cada um de nós, cumprindo mais uma vez o propósito do Senhor na vida, na família, no casamento, nos filhos, em todas as áreas da vida de cada um de nós, para que possamos continuamente a nos parecer contigo mais e mais a cada dia que nós passamos nesta terra. Pai, tudo isso para que o Senhor receba a honra e a glória em todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus também, nós consagramos este ambiente ao Senhor. Nós já sabemos que o Senhor aqui faz morada, mas nós queremos, em nome do Senhor Jesus, declarar que todo demônio saia e bata em retirada agora daqui de dentro, em nome do Senhor Jesus. Seja queimado e destruído lá fora agora, em nome do Senhor Jesus. Porque neste ambiente somente o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor e os escolhidos a dedo pelo Senhor têm poder e autoridade. Pai, ajusta, alinha o nosso espírito com o teu espírito agora, Senhor, para que possamos receber na totalidade tudo o que o Senhor deseja comunicar à tua noiva nesta noite, Senhor, e que nada venha se perder, nenhuma vírgula, nenhuma sílaba, nada venha se perder nessa noite, para que se cumpram os teus propósitos em cada um de nós, no corpo do Senhor que se reúne aqui em Manchester, em nome do Senhor Jesus. Pai, também eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o teu Espírito Santo fluindo através dos meus lábios, diretamente no espírito de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, família. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória neste lugar. Nessa noite nós estaremos falando sobre algumas pessoas. Essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de sair de uma nação e se dirigir a outra. Quem aqui se identifica com isso? Acho que quase todos nós, né? Até o brother John, que às vezes vai para o Brasil, né? Glória a Deus. Quantos de nós saímos de uma nação e viemos a outra, e aqui estamos adorando ao Senhor? Muitos de nós conhecemos ao Senhor no Brasil e viemos para cá. Alguns de nós conhecemos ao Senhor nesta terra. Mas existia um povo que eles ouviam falar do Deus de seus pais. Eles ouviam falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão, este, para você que não sabe, eu creio que a maioria deve saber que é o pai na fé, meu e seu, o nosso pai na fé. Homem pelo qual Deus tirou ele do meio da sua casa, do meio da sua parentela, e disse para ele: olha, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. E lá eu te abençoarei e te multiplicarei, e te tornarei pai de multidões, pai de nações. Coincidentemente, não há coincidência, mas cristocidentemente, há tantas bandeiras acima das nossas cabeças nessa noite. Não foi nada programado, porque é um culto que a King's Church terá amanhã, mas profeticamente, para aquele que entende que nada é natural, tudo é espiritual, nós sabemos o porquê o Senhor permitiu que todas essas bandeiras estivessem aqui nessa noite. E Abraão sai da sua terra e vai para a terra que o Senhor havia dito a ele.
através da fé de Abraão nasce Isaac. Não vou falar a respeito de Ismael, que todos já sabem, que é o filho que não é o filho da promessa, que a promessa era Isaac. De Isaac nasce Jacó, e de Jacó nascem 12 homens, além de mulheres. E os 12 homens são as 12 tribos de Israel. E esses 12 homens, eles precisam passar um tempo no Egito por causa do pecado de seu pai, do seu avô, perdão, que um dia serviu naquela terra, sendo que o Senhor não havia dito para ele ir para lá. Por isso que o povo de Deus precisa entender. Quando Deus deseja que você se mude para um local, Ele vai te dizer exatamente o lugar que você precisa ir. Não é verdade? Amém? É igual eu e minha esposa, nós estamos mudando para Londres. Não sei se todos sabiam. Nós estamos de mudança para Londres. Vocês não sabiam? Não. Olha só como são as coisas. Eu ouvi tanto que o pastor Luiz era de Londres, lá no Mevan Itajaí. Eu ouvi tanto que o pastor Luiz que eu era de Londres. E aí uma amiga nossa fala para nós de uma igreja em Londres. Se eu fosse imaturo, se eu sou um imaturo na fé, o que eu faria? Deus está falando para mim ir para Londres. Não é assim que a maioria de nós, antes eu faria assim. Mas eu preciso de uma palavra que o Senhor me diz. Então eu estou brincando com vocês. Se eu fosse imaturo, o que eu faria? Deus está falando para mim mudar para Londres, eu vou mudar para Londres. Mas não é assim que funcionam as coisas. Não é assim, igreja, que funcionam as coisas. Nós precisamos ouvir claramente da parte de Deus. Eu te quero aqui por determinado tempo. Tem começo, meio e fim a sua história nessa cidade, a sua história neste lugar. Não aborte os planos de Deus por causa do seu choro, por causa da dificuldade ou por causa de algumas situações que você tem vivido da parte de Deus. Não aborte os planos de Deus. Enfrente o processo. Enfrente o processo da parte de Deus, porque o processo vai te permitir que você venha crescer ainda mais no Senhor e se parecer ainda mais com Cristo nas mais diversas áreas que Ele precisa nos habilitar e nos preparar para Ele. E de repente um dos filhos de Jacó, ele é instituído como governador no Egito. Eu já preguei isso aqui há 3-4 semanas atrás. E os seus irmãos vão lá buscar comida e de repente os seus irmãos descobrem que quem é o governador do Egito era o irmão que eles haviam vendido. De repente passa aquele governador, de repente passa o faraó, e o próximo faraó esquece e vê que os israelitas começam a se tornar mais numerosos do que os egípcios que estavam naquela terra. E de repente ele decide escravizar os israelitas que lá estavam. E passaram-se 400 anos. E o povo começou a fazer o quê? Ele começou a clamar a Deus por um libertador. O povo começou a orar ao Senhor, pedir: Senhor, Deus, manda um libertador para que nos tire da terra do Egito e nos leve para a terra prometida que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. O povo lembrou que eles tinham uma boca que podia orar e falar com Deus. O povo lembrou que eles podiam erguer a sua voz e começar a falar com Deus, e Deus respondia a oração daquele povo que era feita naquele lugar. E de repente Deus toca na vida de Moisés, que estava apacentando o rebanho de seu sogro. Moisés, que havia sido criado no Egito, filho de Hebreu. Porém, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas ele, certo dia, mesmo sendo príncipe, ele vai e mata um soldado egípcio que estava judiando, praticamente estava maltratando um israelita. E de repente ele tem que fugir da terra do Egito. E ele vai para a terra de Midian. E ele passa 40 anos apacentando as ovelhas, apacentando o rebanho de seu sogro Jetro naquele lugar. 40 anos ele passa naquela terra apacentando o rebanho do seu sogro. Deus precisava de um homem que soubesse apacentar pessoas. Deus precisava de um homem que precisava aprender a cuidar de pessoas. E ele faz o que com Moisés? Ele habilita Moisés em toda a ciência no Egito. Mas o que faltava em Moisés, ele habilita lá no campo, apacentando as ovelhas de seu sogro. Não eram nem deles, nem dele. Era de seu sogro, cuidando de algo que não era dele. Cuidando de algo que não era dele, mas ele cuidava como se fosse dele. A mesma coisa somos eu e você. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo, porque ele não é nosso, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Nem o nosso corpo nos pertence, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. E de repente Moisés, ele vê aquela sarça ardendo
sobrenatural era a presença de Deus sendo manifesta para Moisés. Quem aqui já viu a manifestação da presença de Deus? Quem aqui já sentiu a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo? O Espírito Santo está para se manifestar na face da terra como você jamais ouviu, como você jamais viu, como você jamais sentiu. Ele está pronto para fazer isso. Porque há um povo que começou a clamar a Deus. Porque ele sabe que nos últimos dias o Espírito se manifestará a todos. E Moisés vai para o Egito. Ele sai de Midian, vai para o Egito, atendendo a palavra de Deus, a uma ordem do Senhor. Porque ele entendeu claramente uma ordem de Deus e ele vai para o Egito. E nós sabemos que ali ele libera as 10 pragas através da ordem do Senhor, segundo uma palavra de Deus. E o povo, antes da última praga, o povo vai para dentro da sua casa, cada um com a sua família. Aquele que tinha uma família pequena chamava uma outra família para comer junto. E eles ceiaram a Páscoa do Senhor. Cada família dentro da sua casa. Preste atenção nessa palavra, casa. Cada família dentro da sua casa. Por que Deus não mandou o povo ao templo? Não tinha templo naquela época ainda. Por isso que não foi no templo ainda. Mas cada um dentro da sua casa. Eles ceiaram, cada um ali com a sua família. Antes disso, passaram sangue nos umbrais das portas. E o anjo do Senhor passou por cima das casas. E não matou nenhum dos filhos dos israelitas. Porque eles ouviram a voz do Senhor e obedeceram. Eu e você somos a única geração, somos o único povo na face da terra, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que tem o spoiler do fim. Mas muitas vezes nós não nos comportamos como aquele spoiler que eu e você já sabemos. Nós nos comportamos diferentemente daquilo. E aquele povo, vendo a matança na face da terra do Egito, vendo com grande mão forte que Deus havia libertado aquele povo, eles saem do Egito em direção a Canaã. De repente eles chegam diante do Mar Vermelho, como se Deus tivesse errado o caminho. Fala aí pro irmão que está do seu lado, Deus não errou o caminho. Você está diante do Mar Vermelho, Deus não errou o caminho. Deus não errou o caminho. Deus não errou o caminho com você. Ele só está querendo te ensinar para que você ore, para que o mar abra diante dos seus olhos. Eu e você precisamos aprender a acreditar em milagres. Eu e você precisamos reaprender a acreditar em milagres, porque nós servimos a um Deus que faz milagres ainda. Mas porque muitas vezes nós vimos um milagre manifestar na vida do nosso irmão, mas na nossa própria vida muitas vezes demora para se manifestar. Você já se perguntou isso? Muitas vezes nós vemos na vida do nosso vizinho, que faz parte do nosso corpo, e isso é maravilhoso, glória a Deus, somos o mesmo corpo. Mas muitas vezes nós precisamos ver os milagres em nós mesmos se manifestarem. Por que não vemos? Porque nós precisamos aprender a depender e a clamar ao Senhor, como aquele povo começou a clamar por um libertador. E de repente eles estavam ali diante do Mar Vermelho. Atrás vinha Faraó. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra, não se preocupe. Atrás vinha Faraó, com seus carros e cavaleiros, com todo o seu exército armado. E à frente tinha o Mar Vermelho. Fique imaginando a cabeça dos israelitas, dos hebreus. Deus errou. Deus nos trouxe pelo caminho errado. Deus nos trouxe até esse mar aqui para morrer afogado ou pela mão dos soldados. Não é assim que nós pensamos em algumas situações pelas quais nós passamos muitas vezes no dia a dia. Se perguntamos, Deus errou comigo? O que Deus está fazendo? Parece que Ele não está nem aí para a minha vida. Parece que Ele está me levando por um caminho que está errado. Parece que Ele está nos levando por um caminho que está errado, muitas vezes. Mas o Senhor não erra com ninguém.
cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Senhor. O imaturo, ele vive como se Deus não tivesse o controle da vida dele. Mas o homem maduro, ele entende que Deus tem o controle absoluto da vida dele, que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Assim vive o homem e a mulher maduro, sabendo que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. De repente Deus manda que Moisés colocasse os pés na água. Deus manda Moisés marchar. Mas para que o povo passasse, alguns tiveram que molhar os seus pés na água. Você está disposto a molhar os seus pés por causa da vida de muitos que estão vindo atrás de você? Você está disposto a molhar os seus pés, a colocar a sua fé em prática por amor a muitos que estão vindo atrás de você? Tem fé para isso? Alguém vai ter que colocar o pé na água. Alguém vai ter que colocar o pé na água. Alguém vai ter que ter fé para isso. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. É você que vai ter essa fé nessa noite de colocar o seu pé na água para o mar abrir, para que nós venhamos a passar pelas águas sem nos molharmos, passar a seco no mar? Quem aqui vai ter fé dessa forma nessa noite? Será que o Filho de Deus encontrará tamanha fé nessa terra? E o mar ele vai e se abre. O mar se abre e o povo passa a seco no meio do mar, em terra seca. E quando o povo termina de passar, Deus manda fechar o mar. E todos os carros e cavaleiros de Faraó, todo o exército dele, morrem afogados. Deus não perdeu o controle da sua vida. Isso eu falo para a minha vida. Deus não perdeu o controle da vida de ninguém. Se você entregou verdadeiramente a sua vida a Ele, se você entregou os seus caminhos a Ele, descansa nele. Se você está fazendo a sua parte, que é buscar a Ele em primeiro lugar, dá a honra e a glória somente a Ele, o resto espera nele. Espera nele. Eu jamais vi o justo mendigar o pão. Deus está ensinando para muitos em nosso meio. Que Ele disse a Jó, no final do livro de Jó, quando Jó disse para ele: olha, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, eu te conheço de contigo andar, Senhor. Deus está se revelando para muitos de nós aqui nesse lugar, no caminho. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Eu e você somos como crianças nas mãos do Senhor. Somos filhos de um Pai que está ensinando o caminho que nós devemos andar nessa terra. Mas fique tranquilo, porque Ele está comigo e contigo neste caminho. Ele está conosco, Ele está ao nosso lado o tempo todo. Ele está dentro de nós o tempo todo. Os anjos dele estão ao redor de cada um de nós 24 horas por dia. E de repente aquele povo que viu o mar vermelho se abrir, que viu todos os primogênitos dos egípcios morrerem, aquele povo ele começou a duvidar da promessa de Deus. Começou a duvidar do que Deus podia fazer. Simplesmente porque 10 pessoas, dentre 12, que foram espiar a terra. Moisés falou assim: olha, você pegou um príncipe de cada uma das 12 tribos de Jacó, de Israel, e enviou eles na frente para espiar a terra. Preste atenção, nós vamos chegar lá onde nós precisamos chegar na palavra. Ele separou 12 homens, um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, e ele envia na frente para espiar a terra. E aqueles homens espiam a terra, andam por tudo, trazem um cacho de uva que precisavam de 2 homens para carregar aquele cacho de uva, e chegam para Moisés e dizem: olha, verdadeiramente aquela terra mana leite e mel. Verdadeiramente é uma terra de delícias. É a terra da promessa que o nosso pai Abraão falava, que o nosso Deus tinha prometido. Mas aquela terra tem muitos gigantes, aquela terra tem muitos desafios. E de repente, daqueles 12 homens, 10 começaram a murmurar, a reclamar, porque Deus havia permitido que naquela terra também tinha gigantes, espinhos e dificuldades. Porém, somente 2 homens dentre aqueles 12, Josué e Caleb, eles se levantam e dizem: olha, Deus prometeu, Deus cumprirá.
aqueles homens tinham visto Deus tirar eles com mão forte do Egito, todos os 12. Mais de 1 milhão de pessoas tinham visto o que Deus tinha feito. E aqueles 10 homens estavam duvidando da promessa de Deus. E aqueles 10 homens inflamaram toda a congregação de Israel, mais de 1 milhão de pessoas. E mais de 1 milhão de pessoas começaram a murmurar contra Deus. E Josué e Caleb se levantam e disseram: não, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E sabe o que Deus faz? 40 dias foi o tempo que eles espiaram a terra. Deus falou: olha, para cada dia que vocês espiaram a terra, eu vou acrescentar, eu vou tornar 1 ano. 40 anos será o tempo que vocês vão peregrinar no deserto. Vocês vão ficar aqui patinando, girando em círculos, até que todos morram no deserto. E ninguém entrará na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que tiveram uma postura diferente, tiveram um outro posicionamento. A não ser 2 homens que disseram: não, Deus é conosco. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus, não pelo que os nossos olhos veem, mas pela fé e pela palavra de Deus que a palavra nos diz. Eu e você precisamos nos levantar nesse dia como homens e mulheres que sabem a identidade de cada um de nós. Homens e mulheres que sabem o objetivo, o propósito de Deus em cada um de nós, e sabem que Deus não perdeu o controle. O Egito representa o mundo. O Egito representa o mundo em que nós vivíamos quando não conhecíamos o Senhor. O deserto muitas vezes representa a luta que nós estamos passando no dia a dia. Mas há uma Canaã esperando por mim e por você, que é a Jerusalém celestial. Nós não viveremos para sempre no deserto. Há uma Canaã celestial, uma Jerusalém celestial esperando por mim e por você. Mas essa Jerusalém celestial, essa Canaã celestial depende do meu e do seu posicionamento. E é interessante que Cristo, quando Ele veio à terra, Ele veio manifestar os céus na terra. Cristo, Ele veio manifestar os céus na terra. E ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Ele institui a constituinte do reino de Deus, a constituinte celestial de Deus, para mim e para você. É a lei pela qual a terra será regida no milênio, que a terra será por 1000 anos, governados por essa lei, quando Jesus voltar. Lei essa que eu e você já deveríamos ter nos enquadrado dentro dela. Lei essa que eu e você deveríamos estar vivendo essa lei, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vivendo da forma que Cristo ensinou. E é interessante que 40 anos se passam. 40 anos se passam. E uma geração inteira morre. Porque eles não quiseram tirar o Egito de dentro do seu coração. Sabe o que é tirar o Egito de dentro do seu coração? É aprender a confiar em Deus em todas as coisas. É olhar para trás e dizer: não, aquilo lá não me pertence mais. Aquele pecado não me pertence mais. Aquele homem não me pertence mais. Aquela mulher não me pertence mais. Aquele vídeo não me pertence mais. Aquilo não me pertence mais. Porque o novo de Deus está aí me esperando. Sabe, eu e você vivemos de ciclos em ciclos da parte de Deus. De tempos em tempos o Senhor muda a chave da nossa vida. É como se um ano novo começasse na minha e na sua vida. Cada vez que nós somos provados, nós temos a chance de vivermos algo ainda mais, algo ainda maior da parte de Deus, uma liberação ainda maior da parte de Deus. Mas por que não vivemos essa liberação? É porque não estamos prontos ainda. Eu falo isso para a minha vida, eu falo isso para mim. Quando nós estivermos prontos, quando Deus olhar para nós e nos olhar, ele está começando a ficar aprovado, ela está começando a ser aprovada, eu vou liberar algo um pouquinho maior na vida dele, um pouquinho maior na vida dela. É assim que Deus trabalha com os seus filhos. Não é assim que eu faço com os meus filhos e você faz com os seus. É assim que nós fazemos. E o interessante é que Deus, sabe como que Deus tratava aqueles homens? Eles eram escravos no Egito, mas Deus não via eles como escravos. Deus via eles como exércitos. Sem nem nunca ter pego numa arma, Deus via como exército celestial na terra. Sabe como que Deus te vê? Sabe como que Deus te vê? Deus te vê como filho. Deus te vê como filha. Como um pretendente a morar nos céus, a passar a eternidade com Ele, começando já aqui na terra. É assim que Deus nos vê. Como um futuro pretendente candidato a morar nos céus, a passar a eternidade com Deus.
Pretendente, por que eu falo pretendente? Porque só aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem não perseverar até o fim não será salvo. Não adianta. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. E aqueles homens morrem no deserto durante 40 anos. E uma nova geração nasce no deserto. Mas não pensando como aqueles que estavam no deserto. Uma nova geração precisou nascer. É como se eu e você mudássemos de ciclo, fôssemos aprovados agora por Deus, entrássemos no novo ciclo de Deus, e esquecêssemos das coisas que para trás ficam e avançamos para o novo de Deus, que é isso que Paulo nos ensina a fazer. Olha, esqueça das coisas que para trás estão ficando e avance para o novo de Deus. Deus faz nova todas as coisas. Deus te faz novo quando você pede perdão ao Senhor, quando você se arrepende dos seus pecados. O Senhor não lembra mais. Ele passa o sangue do Senhor Jesus sobre mim, sobre você, e Ele nos faz nova criatura cada dia. Novo homem, toda mulher, cada vez que nós pedimos perdão a Ele. Ele passa uma borracha na nossa vida. Mas o povo de Deus nos dias de hoje está precisando aprender a sua identidade. Ele precisa ser o mesmo dentro da igreja e o mesmo fora. Ou ser melhor fora ainda e meia boca dentro, talvez. Seria até ótimo. E você está precisando aprender a identidade. O povo que estava no deserto, eles não sabiam a identidade deles. Eles não sabiam a quem que eles estavam servindo. Eles não sabiam a identidade deles. Essa geração, ela tem uma dificuldade com identidade. Não é isso que o inimigo está fazendo, mudando o gênero lá fora? Não é isso que ele está fazendo, mudando o gênero lá fora? Falei para você mesmo, eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei quem eu sou no Senhor. Isso não é prepotência não, é você definir a sua identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Isso não é orgulho. É você profetizar para você mesmo, é você determinar para você mesmo quem você é. É você dizer para a sua alma, que muitas vezes nos governa, que você é filho de Deus e que você viverá as promessas que o Senhor tem para mim e para você. A identidade daquele povo que nasceu no deserto, filhos de ex-escravos, mas não nasceram com uma mentalidade de escravo. Sabe por que tem... Não posso falar. Faz tempo que não acontecia isso. Não posso falar. Aleluias. Estou me segurando aqui, desculpa. Aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluias. Quando eu mudo a minha mentalidade e começo a pensar como Cristo, naturalmente a minha identidade ela vai sendo transformada. E de repente a minha alma não governa mais, mas só o Espírito governa. Sabe essa confusão mental que muitas vezes nós temos? É a nossa alma falando muito alto. Não é o Espírito falando, é a nossa alma querendo falar muito alto para a nossa carne. E a carne que é fraca, ela vai fazer o que? Ela vai obedecer. Ela vai obedecer. Por isso que o povo passou no deserto. Conhecia Deus, mas não tinha as obras que testificavam o conhecimento de Deus. E nasce uma nova geração. E essa nova geração, depois de 40 anos, eles estavam prontos. E de repente eles estavam nas margens do Rio Jordão. Nas margens do Rio Jordão. Mais de 1 milhão de homens. Nascidos no deserto, mas não pertencentes ao deserto. Nascidos no deserto, mas não pertenciam àquele lugar. Eu e você nascemos nessa terra, mas nós não pertencemos a este lugar, porque nós somos cidadãos celestiais. Nós só estamos de passagem nessa terra. Quando eu e você entendemos que nós só estamos de passagem nessa terra, tudo fica muito mais leve. Porque nós sabemos que nós iremos para Jerusalém celestial muito em breve. Muito em breve.
Falar nisso, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, igreja. Quando a gente vê alguém doente, a gente desespera, como se perdêssemos aquela pessoa. A gente pode perder aqui na terra, mas Deus ganha lá em cima. O morrer para o homem o que Paulo falou? Lucro. Mas o viver é Cristo. Se eu entender que eu e você precisamos preparar para morrer, e que a morte tem que ser uma alegria no nosso meio, não uma tristeza, a gente está pensando diferentemente como os homens naturais dessa terra. O Joãozinho está morrendo. Glória a Deus, se o Joãozinho morrer, ele vai para os céus. Se ele aceitou a Cristo, é claro, né? Se ele viveu de acordo com a palavra em santidade. A gente precisa aprender, como povo de Deus, a mudar a nossa mentalidade, igreja. Quando nós passamos por uma luta, uma dificuldade, a gente já desespera. Como se o mundo fosse acabar, como se Deus não estivesse no controle. É só o Senhor nos habilitando, nos ensinando algumas adversidades da vida que eu e você precisamos superar e vencer, para sermos testemunhas na vida de muitos outros. Na vida de muitos outros. E aquele mais de 1 milhão de homens estava ali pronto para atravessar o Rio Jordão, nas margens de Canaã. Nas margens de Canaã. Coisa que 40 dias eram precisos somente para todo aquele povo que morreu no deserto conquistar aquela terra, entrar naquela terra. Aquela nova geração, ela estava adentrando num lugar que era reservado para os seus pais. Mas os seus pais perderam, simplesmente por murmurar e não confiar no Senhor. Nem mesmo Moisés entra na terra prometida. Essa aqui é para os líderes e pastores, e para você, futuro líder. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Por quê? Porque certa vez Deus havia falado para ele bater na rocha, tocar na rocha, para a água sair, para alimentar, para dar de beber o povo. Mas na outra vez Deus falou: olha, fala para a rocha, fala para a água sair da rocha. E Moisés faz o quê? Por causa da murmuração do povo que estava à volta dele, ele fica enfesado, ele vai e bate na rocha. A água saiu da mesma forma por misericórdia de Deus. Mas por causa daquilo Moisés não entra em Canaã, na terra prometida. Eu e você precisamos aprender a ouvir o que o Espírito Santo está falando. A ouvir o que ele está falando. Tem muita igreja batendo na rocha, sendo que não é mais para bater na rocha. É para falar com a rocha. Tem muita igreja que já está batendo na rocha 2 vezes e Deus já não está lá há muito tempo. Mas estão fazendo. Continuam fazendo. Porque aprenderam a fazer sem o Espírito. Aprenderam a fazer sem o Espírito. Isso é triste demais. Quem sabe um dia Deus nos dê maturidade para compreender essas coisas. E de repente, aqueles homens herdam a promessa de seus pais. Moisés morre, não entrando na terra prometida, e vem Josué, o seu sucessor. Aquele um dos 2, de mais de 1 milhão de pessoas que simplesmente decidiu confiar em Deus. Decidiu a não olhar com seus olhos naturais, mas com os olhos da fé. Dizendo: Deus prometeu, Deus vai cumprir, e acabou. Simples assim. Não enfeite mais as coisas de Deus, meu irmão. Não enfeite mais as coisas de Deus. A palavra de Deus ou é sim, sim, não, não. Não enfeite as coisas de Deus. O reino de Deus, ele é muito simples. Muito simples. Eu não preciso de um telão aqui para te encantar, não preciso de parede preta para te encantar, não precisa de luz aqui para te encantar. Quem te traz aqui é o Espírito Santo de Deus, não é homem, não é mulher. É o Espírito Santo de Deus. Se não for ele, nem adianta. É melhor a gente ir para outro lugar. E aquele jovem que ousou obedecer a Deus, ele começa a liderar no lugar de Moisés. E ele ora a Deus e Deus fala: olha, atravessa o mar, atravessa o Rio Jordão. E o povo atravessa o Rio Jordão. E todo aquele povo que nasceu no deserto estavam dentro da terra prometida que os seus avós haviam conquistado para eles, que havia perdido.
tudo aquele sonho de mais de 3, 4 gerações de 400 anos, que sonhavam em pisar naquele lugar. Somente aqueles que nasceram no deserto, que resolveram mudar o seu entendimento segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus havia falado para eles, entraram na terra prometida. E qual é a primeira atitude que eles fazem dentro da terra prometida? Já vamos entrar na palavra, nós estamos falando da palavra. Sabe qual é a primeira atitude que eles têm ao entrar na terra prometida? Deus manda circuncidar a todos os homens. Era a aliança entre o povo de Israel e Deus. Assim como Cristo precisa circuncidar o meu e o seu coração para Ele. E eu e você precisamos permitir que Ele faça isso. O que é circuncidar o nosso coração? É negar tudo que somos. Negar tudo que temos por amor a Ele. É ter o seu coração todinho só para Ele. É não ter outros amores. É não ter outros amores além dEle. Isso é circuncidar o nosso coração. E aquele povo, ele entra dentro da terra prometida, é circuncidado, e de repente eles dão de cara com uma cidade extremamente fortificada, aonde havia uma muralha que ninguém havia destruído até então. Porém, aquele povo, eles ouviam falar do povo de Israel, que Josué vinha marchando com o seu exército para conquistar a terra prometida. E eles estavam aterrorizados por tudo que Deus já havia feito e havia passado, permitido que o povo passasse por dentro do Rio Jordão em terra seca. E agora vamos entrar na palavra. Josué capítulo 6, por favor, verso 1, Bruna. Ora, Jericó se conservava ou estava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Deixa eu fazer uma pausa aqui antes. Quantos foram que Moisés mandou espiar a terra prometida? 12 homens. Quantos homens Josué manda espiar Jericó? 2 homens. 2 homens. Josué manda espiar a terra, somente 2 homens. Antes dele entrar em Jericó, antes dele caminhar em direção a Jericó, ele manda 2 homens espiar a terra de Jericó. E quando os 2 homens entram dentro da cidade de Jericó, uma mulher ajuda eles a se esconderem do exército inimigo, dos soldados do rei. E ela era prostituta, ela era uma pecadora. Mas aquela mulher já tinha o seu coração começado a queimar pela presença de Deus. Ela ouvia falar do Deus de Israel, do Deus dos hebreus, do Deus que havia tirado com mão forte aquele povo no Egito. Daí a importância de eu e você testemunharmos o que Deus tem feito na nossa vida. Quantos de nós temos testemunhado o que Deus tem feito? Quando eu e você testemunhamos, a honra e a glória vai somente para o Senhor. A fé do nosso irmão é fortalecida. Raabe, ela ouvia falar do que Deus tinha feito na vida de todos os israelitas, do que Deus havia feito. Ela conhecia o Deus dos hebreus, porque alguém havia testemunhado para ela o que Deus estava fazendo. Alguém tinha testemunhado para ela. E ela vai e esconde Salmão e o outro rapaz dentro da sua casa. E eles fazem um deal, um acordo com ela, uma aliança com ela. Olha, por causa da sua atitude, nós destruiremos toda a cidade, menos a sua vida e a sua família. E Deus assim permite fazer. Por causa do coração de uma pessoa voltada para Ele. Vamos voltar para a palavra agora. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta,
Quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. E se eu e você ouvíssemos isso? Que era para dar uma volta em volta da muralha por dia, por 6 dias, em silêncio. Diga assim para o irmão que está do seu lado: em silêncio. Fala assim para o irmão que está do seu lado: será que Deus está te dando um recado? Diga assim para o teu irmão: fala um pouquinho menos. Por 6 dias, Deus falou para o povo: olha, por 6 dias, vocês vão circular a cidade, sem dar um pio, uma vez por dia. Mas no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E depois o chofar, ou a trombeta vai tocar, vai soar, prolongadamente. E vocês vão dar um grito bem alto. E de repente as muralhas vão cair. O silêncio da obediência te leva ao cumprimento da promessa muitas vezes. Sabe o porquê o povo pereceu no deserto por 40 anos? Por causa da sua fala, por causa da sua conversa, por causa da sua murmuração. Sabe qual foi o segredo da primeira cidade que foi entregue nas mãos dos hebreus, dentro da terra prometida? Qual foi o segredo de Deus? O que Deus pediu para os israelitas? Às vezes a gente fala demais e acaba falando muitas vezes o que não deve. E sabe o que acontece? Cada letra, cada palavra que sai dos nossos lábios é uma sentença que é lançada no mundo espiritual. Mesmo quando eu converso com a minha esposa, é uma sentença que está sendo lançada no mundo espiritual. Entenda que nenhuma palavra é em vão que você lança no mundo espiritual, porque a palavra tem poder. Sabe o que é você pegar uma espada e cortar aqui agora ao meio? A mesma coisa acontece quando você fala alguma palavra. É uma sentença que saiu dos nossos lábios. Assim é a nossa palavra. Assim é a palavra que sai da nossa boca. Olha só. O mesmo motivo, na mesma área que eles não entraram na terra prometida, que eles foram reprovados na terra prometida dos seus pais, é a mesma área que Deus estava provando eles para entregar a terra prometida, que era a boca. A boca. Sabe? Aprenda a orar em línguas. Aprenda a orar em espírito, que assim o inimigo não entende o que você está orando, somente o Espírito Santo de Deus. Quando você ora em línguas, você está edificando a sua vida. Você está alimentando o teu espírito. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? O seu espírito vai se fortalecer e ele vai governar sobre a sua alma e sobre o seu corpo, consequentemente. Mas isso não é uma pregação para hoje. Na mesma área que eles haviam sido reprovados, eles estavam sendo provados por Deus. Era a segunda chance na linhagem de Israel. Só que eu e você não vamos deixar passar esse tempo de Deus na nossa vida, porque nós estamos recebendo a segunda chance de Deus nessa noite. Nós estamos sendo provados para sermos aprovados pela parte de Deus, pelo Senhor. Porque há um coração quebrantado e humilde, ele não se nega. Se eu e você pedimos perdão agora para o Senhor, Ele faz nova todas as coisas e nos dá uma nova oportunidade. Coisa que aquele povo não tinha o sangue de Jesus à disposição deles. Mas eu e você temos. Continuando na palavra. Obrigado, irmão Fernando. Glória a Deus. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, ou seja, um chofar, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade, e os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor.
Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas, que levavam consigo, adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. E as trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser, gritai. Então, gritarei. Eu fico imaginando o povo de Jericó dentro das muralhas, em cima das muralhas, ouvindo que o povo de Israel, do tão temido Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava chegando para conquistar a cidade. Eles poderiam até pensar, mas sem armas, sem nada, como que eles vão transpor essas muralhas? Eles só tinham espadas, mais nada. Deus só precisa da nossa obediência. É tudo o que Ele precisa, da minha e da sua obediência. Porque aqueles que obedecem à palavra de Deus, é aqueles que amam ao Senhor. Deus só precisava da obediência do povo, Deus não precisava de arma nenhuma. Deus só precisava da obediência deles. Assim como Ele precisa desta geração minha e sua, da nossa obediência. Para Ele executar os planos que Ele tem para a minha e para a sua vida. Simples assim. Diga para o irmão do estado do seu lado, não tem segredo. É só isso. É só isso. É simples. Eu imagino 7 sacerdotes tocando o chofar. E o povo de Jericó vendo toda aquela cena. E os levitas carregando a arca. E os sacerdotes tocando o chofar. E o povo, sem dar um pio. No primeiro dia pela manhã eles saem e fazem isso. No segundo dia pela manhã eles saem e fazem a mesma coisa. Jericó, ninguém entrava e ninguém saía de dentro da cidade. Então eles não sabiam o plano que Deus tinha dado para Josué. Eles não sabiam. É como o povo que está lá no mundo olhando para mim e para a sua vida. Que louco que ele é. Que louca que ela é servindo a Deus. Nesses dias, eu prefiro ser muito louco, falar a verdade para você. De servir a Deus, do que ser sábio para o mundo. Do que ser sábio para o mundo, que é um louco para Deus, que é considerado louco para o Senhor. Passa o 3º dia, passa o 4º, 5º, passa o 6º dia, e aquele povo em silêncio, acordando pela manhã e dando aquela volta. Somente os sacerdotes tocando o chofar, e aquele som ensurdecedor do chofar tocando. E o povo em silêncio. Da mesma forma que os seus pais haviam pecado por falar o que não deveria, eles estavam obedecendo a Deus com o que Deus havia pedido a eles. 6 dias em absoluto silêncio. O silêncio meu e seu, quando requerido por Deus, Ele nos habilita num lugar de obediência. E Ele nos leva a um lugar de revelação do que está por vir. Os 6 dias de silêncio liberou o 7º dia para eles. E no 7º dia, vamos continuar lendo. Obrigado, meu irmão. Josué, eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram os 7 trombetas e chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas, e os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e as trombetas eram tocadas o tempo todo. Eles rodearam a cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento, e assim fizeram por 6 dias. E no 7º dia levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E somente naquele dia rodearam-na 7 vezes.
Como que eles ouviriam a voz de Deus se eles não tivessem alguém que pudesse ouvir no meio deles? Eu e você precisamos afinar os nossos ouvidos para ouvir o Espírito Santo de Deus, porque Ele fala o tempo todo, mas nós não estamos ouvindo muitas vezes, porque muitas vezes o nosso ouvido está preocupado com tantas coisas que os nossos olhos estão vendo, a nossa alma está preocupada com tantas coisas que estão vendo, que muitas vezes Deus precisa cegar eu e você, para que a gente venha entender pela fé, para que a gente venha parar de ver algumas coisas, para que Deus venha cumprir o propósito dEle, por misericórdia e amor a Deus por nós. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E o povo começou a gritar, começou a bradar naquele momento. Peço que o grupo de louvor venha acima, por favor. E o povo começou a gritar somente naquele momento. E a palavra de Deus diz que a cidade, porém, com tudo o que nela houver, a cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor, somente a prostituta Raabe ficará viva. Ela com todos os que com ela estiverem em casa. Sabe o que Deus está fazendo de uns dias para cá? Um amigo meu me disse isso, eu não tinha me ligado e eu concordei com ele. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Quem ouviu falar de uma pandemia que teve uns anos atrás aí? Aonde que Deus colocou o povo? Na onde? Em casa. Antes todo mundo ia comprar as coisas aonde? No shopping, não é verdade? Antes você saía numa loja. Agora, conforme vai passando o tempo, principalmente depois da pandemia, da onde que você está comprando as coisas agora? De casa. Cada vez mais as coisas estão acontecendo aonde? Dentro de casa. Como foi no Egito, a Páscoa foi celebrada dentro de casa. E os que estavam dentro de casa não morreram, seus primogênitos. Aonde que Raabe estava? Qual foi a ordem de Josué para ela? Que ela fique dentro da casa dela e a sua família. Todos os que estiverem dentro da casa dela não matem. O resto pode matar tudo. Homens, crianças, idosos e tudo. Animais e tudo. Matem tudo. Menos a prostituta Raabe e a sua família que estiver dentro da casa dela. Preste atenção aonde o Senhor está levando daqui a um tempo. Aí é o profético. Se você estivesse em Liverpool, você estaria entendendo o que eu estou falando, mas eu não posso falar para vocês. Vocês não são de Liverpool, só quem é de Liverpool vai entender. Amém? Daqui a um tempo, se Deus deixar, eu falo para vocês. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo. Raabe, ela decidiu participar do plano de Deus, participar da agenda de Deus. Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela quis participar do que Deus estava fazendo. Ela não se importou com a sua condição natural, ela não estava nem aí, porque ela conhecia o Deus de Israel de ouvir falar. Ela não estava preocupada com o que ela estava fazendo, porque ela sabia da misericórdia do Deus de Israel muitas vezes. E eu e você temos uma misericórdia, um sangue que nos torna alvos como a neve a cada vez que pedimos perdão ao Senhor. Só para finalizarmos aqui na palavra, para você confirmar o que eu estou dizendo. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor, somente a prostituta será amaldiçoada ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos da maldição, para que não tomeis dela coisa alguma e não façais maldição o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor.
Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar em que estava à sua frente. E eles tomaram a cidade. Eu e você tomaremos esta terra para o Senhor, através da obediência na palavra de Deus, sem muitas vezes precisar dar um pio, só pela obediência que nos está habilitando a viver os propósitos de Deus. A viver os propósitos de Deus. Deus tem uma Canaã para mim e para você, à espera de cada um de nós. Se você pesquisar no YouTube hoje, se você for lá em Jerusalém, em Jericó, você vai ver que só a parte da casa de Raabe ficou de pé. O resto, toda a muralha foi destruída. E nessa noite eu quero te perguntar: quem aqui nessa noite gostaria de fazer parte da agenda de Deus nesses dias? Quem aqui gostaria de fazer parte dos planos de Deus nesses dias que estão dias de cumprimentos proféticos? Eu quero te convidar a sair do seu lugar nessa noite e vir até aqui. Eu preciso orar por você. Eu preciso liberar sobre a sua vida o que o Senhor precisa liberar nessa noite. Assim como Raabe decidiu participar do plano de Deus, assim como aquele povo que ouviu a palavra do Senhor e obedeceu, conquistando a primeira cidade de Canaã para o Senhor. O Senhor está levantando reis e sacerdotes nessa noite. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse bem aqui à frente, por favor, você que deseja fazer parte dos planos do Senhor. Presbítero Vitor, por favor, pastor Rodrigo, esposas. Enquanto você vem à frente, vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos e ouça o Espírito ministrar no teu espírito a partir de agora. Toda minha vida
amor de Deus Pai, Deus Filho e do doce, maravilhoso, eterno Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vocês e que Ele lhes dê a paz, que excede todo o entendimento. Que todos tenham uma semana de paz, de alegria e abundância, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Não saia sem dar um abraço nos seus irmãos. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.